Quem não tinha, quem chegou um pouco atrasado e não registrou a presença no primeiro tempo, né, por favor, se dirigir ao chat para deixar registrada a frequência. E também, quem não pôde participar do quiz, né, porque já chegou, já estava nos comentários, se preocupa não que no dia que eu reservei para as segundas chamadas, vai ter uma nova bateria de segunda chamada de quiz, inclusive esse que você, porventura, tenha deixado de fazer, certo? É muito importante fazer essa segunda chamada de quizzes, porque a nota de quiz tem peso 2 no cômputo da nota de AP1 de vocês, certo? E outra coisa, quem tiver faltado, quem não pôde comparecer a alguns dos encontros síncronos e não quer deixar de garantir o ponto de presença, né, a frequência até a penúltima semana de aula, enviar o relatório correspondente àquela aula que você deixou de assistir, certo? Vai lá no canal, assiste a gravação da aula, faz um relatóriozinho, no máximo 2 páginas, não precisa ser um relatório tão detalhado, e aí você ganha a frequência daquele dia que, por acaso, você não pôde participar, certo? Pessoas que estão naquela última prévia que eu mandei para vocês, que estão com RF lá no resultado parcial, que seria reprovado por falta, precisam enviar esses relatórios, porque ele está devendo frequência. Beleza? Entendido? Bom, gente, então vamos lá. Qual é o nosso assunto de agora? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver a ideia de mundos possíveis, certo? A semântica dos mundos possíveis e alguns outros, e vamos ver também um método axiomático para verificar a validade de argumentos na lógica modal. Vamos tecer mais alguns comentários a respeito da semântica da lógica modal. Vocês vão ver que vocês já devem ter percebido, aliás, que a semântica da lógica modal ela é um pouco, né, assim, eufemisticamente falando, é uma semântica um pouco diferente da semântica da lógica proposicional e da lógica de predicados, né? Então é preciso a gente observar algumas características importantes, tá certo? Então, para a gente começar a nossa discussão, eu preciso rever com vocês algumas coisinhas, certo? A primeira coisa que eu preciso rever com vocês é o chamado princípio da composicionalidade, né? O princípio da composicionalidade, o que é que ele vem a ser, né? É uma coisa bastante simples. A gente trabalhou com o princípio da composicionalidade desde que a gente começou a estudar a semântica da lógica proposicional. O que é esse princípio? É simplesmente o seguinte: vocês viram que quando a gente vai verificar o valor de verdade de uma fórmula na lógica proposicional, esse valor de verdade ele é dado, né, através de uma função de verdade, que a gente chamou de função de interpretação. Alguns autores chamam de função de verdade, mas isso acaba sendo sinônimo um da outra. E essa função de verdade, ela vai ser calculada a partir do valor de verdade de cada um dos símbolos proposicionais que compõem aquela fórmula que a gente está querendo verificar o valor de verdade dela, certo? Então, esse é o princípio da composicionalidade, ok? Beleza? Então, é simplesmente isso. Então, o valor de verdade de uma dada fórmula da lógica proposicional, né, ela é dada a partir do valor de verdade dos seus respectivos componentes, no caso, os seus símbolos proposicionais. Outra coisa, vocês não devem esquecer jamais que os conectivos da lógica proposicional, eles são conectivos verofuncionais. Isto é, eles funcionam como funções. Então, você tem um conectivo da conjunção, por exemplo. O conectivo da conjunção, ele recebe como parâmetro, né? Vamos olhar para o conectivo da conjunção como se fosse uma função, né? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma fórmula H, né? Essa fórmula H tem φ e psi como seus parâmetros, e essa fórmula H ela é uma conjunção. Então, o valor de verdade, né, eu vou chamar aqui de V, o valor de verdade de H será V se e somente se, né, isso eu estou só revisando para vocês,
o valor de verdade de φ for igual a V e o valor de verdade de psi for igual a V também. Então, esse daqui seria quando essa fórmula H, que é uma conjunção, nem coloquei aqui o conectivo da conjunção, para enfatizar a ideia de função, certo? Então, tranquilamente, você pode enxergar cada conectivo da lógica proposicional como uma função, né? A ideia de função você já deve ter visto lá no ensino fundamental, certo? No ensino médio também, beleza? Então, nesse caso, a gente diz que a verdade na lógica proposicional, ela parte desse princípio da composicionalidade. Na lógica modal, nós não temos, né, esse princípio da composicionalidade para extrairmos a verdade de uma forma. Ou seja, os operadores modais, eles não são verofuncionais, que é o que eu estou dizendo aqui na minha lousa, certo? Então, eles não são verofuncionais, certo? O que é que isso quer dizer? Eles não seguem o princípio da composicionalidade. O princípio da composicionalidade é seguido pelos operadores verofuncionais da nossa boa e velha lógica proposicional. Beleza? Bom, vamos olhar aqui para esse quadro e vamos prestar atenção nos pontos importantes. A gente sabe que o conectivo da negação, né, ele vai resultar em F se a minha fórmula P, o valor de verdade dela for V. Vai resultar em V se a fórmula P, o valor de verdade dela for F. Mas, quando a gente fala dos operadores modais de possibilidade e de necessidade, nós temos um problema. Vamos lá, vamos pensar aqui. No caso do operador da necessidade, se a minha fórmula P ela é F, né, se P é falso, então é necessário que P seja falso também, correto? Entendido? Então aí a gente já pode dizer, não, se P é falso, é necessário que P seja falso também. Mas e com relação ao fato de P ser verdade? É necessário que P seja verdade? Aí nós não temos condições, somente com isso nós não temos condições de afirmar nada a respeito de é necessário que P. Sabendo que P é verdade, né, eu posso afirmar que é necessário que P também é verdade? Não, infelizmente não. Por quê? Porque os operadores modais, eles não são verofuncionais, certo? Bota isso na cabecinha de vocês. Bom, mas se P é verdadeiro, eu posso afirmar alguma coisa, é necessário que P? Então, se P é verdadeiro, é necessário que P também seja verdadeiro, certo? Então, isso aqui tudo bem. Eu posso tranquilamente afirmar que é necessário que P é verdadeiro se o P for verdadeiro, correto? Aliás, é possível que P, desculpa, lembre-se, aqui é o operador de possibilidade e aqui é o operador de necessidade. Eu fiz uma pequena confusãozinha agora. Bom, agora se o caso fosse que P é falso, como vocês estão vendo aqui nessa linha, o que é que eu posso afirmar quanto à possibilidade de P? Também não posso afirmar nada, certo? Não posso afirmar nada quanto à possibilidade de P. Se o P for falso, da mesma forma que não posso afirmar nada quanto à necessidade de P se o P for verdadeiro, certo? É a partir daí que você vai perceber como os operadores os operadores modais de necessidade e de possibilidade, eles não são verofuncionais. A semântica deles precisa de algo mais. Ou seja, a semântica da lógica modal, ela acaba sendo mais sofisticada, mais complexa do que a semântica da lógica proposicional. Mas o que é que você observa aí? Que a semântica da lógica modal, ela vai buscar lá na lógica proposicional alguma coisa também, certo? Então, a ideia de verdade aqui dos símbolos proposicionais, ela não é descartada. Só que, qual é o problema que a gente tem aqui? É que, quanto à necessidade e quanto à possibilidade, dependendo do valor de verdade de uma determinada fórmula, eu não tenho condições de dizer nada a respeito dele assim, certo? Eu vou precisar de algo mais, tá certo? Bom, eu esqueci de comentar com vocês, mas essa aula eu preparei baseado nesse livro aqui, no livro do professor César Mortari,
né? Introdução à lógica. Então, todo esse material que vocês estão vendo aí, eu fiz baseado no livro do professor César Mortari. Ok? Bom, o que é que a gente pode dizer, então? Né? Já vimos aqui que os operadores modais eles não são verofuncionais, porque eles não seguem o princípio da composicionalidade, e aí a gente pode, né, fazer algumas afirmações a respeito da verdade nos 3 sistemas lógicos que a gente já estudou até agora, né? Lógica proposicional, a lógica de predicados e a lógica modal, que a gente está tendo uma breve introdução. No caso da lógica proposicional, né, fica claro para todos vocês que a verdade, na lógica proposicional, ela é relativa a uma função, que no caso é a nossa função interpretação, ou função de verdade, né, que já ficou bem claro aí para vocês, beleza? No caso da lógica de predicados, né, também ficou muito claro para vocês, quando a gente estudou lógica de predicados, ainda que tenha sido por muito breve, foram só 2 semanas de lógica de predicados, mas vocês devem ter percebido o quê? Que a semântica da lógica de predicados, ela é relativa a uma estrutura, ou seja, eu tenho lá na minha fórmula da lógica de predicados uma estrutura que é composta pela interpretação, aliás, os predicados, o valor dos predicados, das funções, né, das variáveis. Então, tem um negócio mais complexo, então a gente parte da ideia de estrutura, certo? Entendido? Modal, que é o nosso objeto agora, nós temos o quê? Temos a ideia de mundo possível, né? Opa, aqui eu botei mudo, não é mudo, é mundo possível, beleza? Então, é relativo a um mundo possível, ok? Beleza? Então, quando a gente fala nessa ideia de mundos possíveis, certo? É muito comum algumas pessoas já associarem a ideia de mundos possíveis à realidade fantástica, certo? Mas não tem nada disso, não tem nada disso. Tanto que eu já coloquei aqui uns lembretezinhos. Então, o que nós vamos ver agora? Nós vamos trabalhar com a chamada semântica dos mundos possíveis, ou semântica de mundos possíveis. Primeira coisa, tomar uma águazinha aqui, peraí, que a gente precisa ter em mente com relação aos mundos possíveis é que não tem nada a ver com mundos fantásticos, certo? Ou realidades fantásticas. No livro do professor Desidério Mucho, que foi o livro que eu utilizei para preparar a pré-aula e também a aula do semestre passado, né, ele tem uma discussão bem interessante a respeito disso. Basicamente, ele diz o seguinte, que quando se fala em mundos possíveis, não está falando só na questão literal, né, é uma questão relacionada à literalidade do mundo possível. É um outro porém, certo? Bom, como está colocado aí no nossa lousa, os mundos possíveis, né, ele tem uma relação com a ideia de contradição, certo? O que estou querendo dizer com isso? Bom, o mundo possível, ele é um mundo onde uma contradição ela não é possível. Por exemplo, vamos supor, em um dado mundo possível, eu tenho que Sócrates morreu porque bebeu cicuta. Espera aí que eu vou abrir aqui a minha porta, liberando aqui um dos... Então, voltemos para cá. Quem conhece um pouco de história da filosofia sabe que o filósofo Sócrates ele foi condenado à morte, condenado a beber cicuta, correto? Então, no mundo possível, que é esse mundo que a gente conhece da história da filosofia, Sócrates bebeu cicuta. Porém, em um outro mundo possível, Sócrates não tenha bebido cicuta e viveu por muitos e muitos anos, morreu de velhice, certo? Entendem? Então, nesse caso aí, o que é que você tem? Você tem a ideia de possibilidade. O que você vê que a ideia de Sócrates não ter bebido cicuta, ou ter bebido, ela não é uma ideia contraditória. O que é que não seria um mundo possível? Um mundo em que Sócrates bebeu e não bebeu cicuta, certo? Ou seja, um mundo em que Sócrates morreu e não morreu. Vocês estão entendendo aí? Então, aquela ideia do princípio da não contradição é uma ideia basilar quando a gente fala de mundo possível. Então, em um mundo possível, eu não tenho uma situação contraditória.
Então, eu posso ter um mundo possível em que 2 mais 2 é igual a 4, né? E posso ter um mundo possível em que 2 mais 2 não seja igual a 4, porque, vamos supor, adotaram outra simbologia e tal, não sei o quê, estou falando daquele símbolo. Eu não posso ter um mundo possível em que 2 mais 2 é igual a 4 e não é igual a 4. Beleza? Então, essa é a ideia de mundo possível. Então, no mundo possível, eu não tenho uma situação contraditória. Beleza? Bom, essa ideia de mundos possíveis, ela não é uma ideia nova. Ela é uma ideia que vem lá de, se não me engano, século XVIII, né? Acho que Leibniz é século XVIII, ou é século XVII, eu não estou lembrado direito. Bom, mas Leibniz, filósofo e matemático, foi uma das primeiras pessoas a pensar acerca dos mundos possíveis. Então, vem de Leibniz essas ideias aqui, ó. Então, é possível que φ, né, é verdadeira, né? Então, essa sentença aqui, é possível φ, ela é verdadeira, se φ é verdadeiro em todos os mundos possíveis. Beleza? Então, para que φ seja verdadeiro, para que a sentença φ, essa sentença aqui, é necessário que φ, isso daqui seja verdadeiro, ela precisa ser verdadeira em todos os mundos possíveis. Ou seja, em todos os mundos que não há contradição. Correto? Entendido? No caso da possibilidade, né? Essa sentença é possível que φ, ela é verdadeira se o φ é verdadeiro em algum mundo possível. Gente, preste atenção. O que é que você observa aí? Hein? Com relação a ideia de necessidade e a ideia de possibilidade. Nós temos ali, na primeira frase, dizendo que é necessário que φ, nessa sentença, ela é verdadeira, se ela for verdadeira em todos os mundos possíveis. No caso da segunda sentença, eu tenho que é possível que φ, essa sentença seja verdadeira, se o φ ele é verdadeiro em algum mundo possível. Então, vejam bem, a expressão todos os mundos e a expressão em algum mundo possível, elas automaticamente nos remetem a que ideia? A ideia de universalidade, certo? Ou melhor falando, do conectivo, ou melhor, do quantificador universal, e a expressão em algum mundo possível nos remete à ideia de existência, ou seja, o nosso bom e velho quantificador existencial, ok? Então, há uma estreita relação entre a ideia de universalidade que a gente aprende lá na lógica de predicados e a semântica da necessidade na lógica modal e a ideia de quantificação existencial, a semântica da possibilidade aqui da nossa lógica modal. Correto? Então, nas palavras aqui do professor minha nossa senhora, professor César Mortari, na lógica modal, uma interpretação ela vai consistir em quê? Em um conjunto de mundos possíveis. Certo? Então, olhe como a semântica da lógica modal ela é diferente. Enquanto que na semântica da lógica proposicional eu tinha funções variafuncionais, na semântica da lógica de predicados eu tinha estruturas, na semântica da lógica modal eu tenho... Espera aí que está chegando gente. Daniel, registra a tua presença aí no chat, por favor. Então, no caso da semântica da lógica modal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter conjuntos de mundos possíveis, certo? Então, lembre-se sempre, o mundo possível é aquele em que a gente não tem uma contradição, correto? Então, e para cada um deles, uma atribuição de valores às formas, beleza? Então, já temos aí um primeiro embasamento, um primeiro norte para que a gente possa compreender melhor essa ideia de mundos possíveis e afastar da gente essa concepção de que mundos possíveis são mundos fantásticos, beleza? Bom, essas ideias modernas com relação aos mundos possíveis é obra de Samuel Crick, né? Que era um lógico, eu agora não me lembro qual é a nacionalidade dele,
Esses sistemas de mundos possíveis também é conhecido como mundos de Crick, né? Ou coisas semelhantes, beleza? Então, é um cara muito importante aqui no nosso estudo da lógica modal, correto? Bom, para que fique melhor compreendido para vocês, né? O que é que a gente pode... Vamos olhar aqui para um esqueminha que eu peguei do livro do professor César, que vai ficar mais interessante para vocês entenderem essa ideia da semântica dos mundos possíveis. Ora, eu tenho aqui 3 mundos, né? Eu vou chamar de W1, W2 e W3, certo? Beleza? Só ver aqui um negocinho. É isso mesmo. Então, cada W desse daqui, eu vou dizer que é um mundo possível. Então, no mundo possível W1, eu tenho as proposições φ e psi, né? Vocês observam que φ é verdadeiro aqui, né? E psi é verdadeiro em W1, é verdadeiro em W2 e é verdadeiro em W3. Essa é uma observação muito importante. Nesses 3 mundos possíveis, psi é verdadeiro em todos os 3. A gente observa que φ é verdadeiro somente no mundo W1. E é o que é que nós temos? Nós temos o quê? É necessário que φ, aqui nesse caso do W1, ele é falso, né? É necessário que psi é verdadeiro, e é possível que φ é verdadeiro, certo? Então, aqui nesse caso, nós temos é possível que φ é verdadeiro. No caso do W2, no mundo possível W2, você tem essa outra combinação. Observem nas 3 combinações, né, já saltando aqui para W3, que se em todos os mundos possíveis psi é verdadeiro, né? Então, nesses 3 mundos possíveis, psi é verdadeiro, então, significa o quê? Que é necessário que φ é verdadeiro. Por quê? Porque ele é verdadeiro em todos os mundos possíveis que φ, aliás, que psi está presente. Você observa que é possível que φ é verdadeiro, por quê? Porque nesse caso aqui, φ ele é verdadeiro em algum mundo possível. Lembre-se do que a gente acabou de falar sobre essa ideia, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui na página, aí vocês vão recordar. Então, é possível que φ, essa sentença ela é verdadeira, se o φ é verdadeiro em algum mundo possível. Vocês observam aqui que o φ ele é verdadeiro no mundo possível W1, mas ele é falso nos demais. Mas você observa que é possível que φ ele continua sendo verdadeiro. O φ não é verdadeiro, né? Aqui é necessário que φ não é verdadeiro, é falso. Por quê? Porque em algum mundo possível, no caso aqui, no W2 e no W3, φ não é verdadeiro. Então, essa sentença, é necessário que φ ela é falsa em todos eles, ó, você observa, ó, em todos esses 3 mundos possíveis, necessário que φ acaba sendo falso. Por quê? Porque em algum mundo possível, φ é falso, e aí a gente viu anteriormente, né, que essa sentença é necessário que φ ela só é verdadeira se o φ for verdadeiro em todos os mundos possíveis. Beleza? Então, acho que aí fica mais claro para vocês entenderem essa ideia dos mundos possíveis. Tá certo? Bom, baseado nisso, a gente já tem uma semântica feita? Não, não temos uma semântica ainda. A gente já precisa definir outros componentes para que a gente possa dizer assim, bom, agora eu tenho uma semântica dos mundos possíveis. Né? Não é só essa ideia que a gente acabou de ver que constitui a semântica dos mundos possíveis. Beleza? Ver aqui o que o professor César Mortari diz. Né? Bom, vamos lá. Adiante. Vamos agora a uma definição de modelo. Certo? Então, lá na lógica proposicional, nós tínhamos a ideia de função de interpretação, bastava essa função de interpretação para a gente saber a interpretação de uma determinada forma. Na lógica de predicados, nós tínhamos a ideia de estrutura, né? Aqui na lógica modal, o negócio é um pouco mais complicado. Bom, primeiro eu preciso definir o que é um modelo, certo? Então, nas palavras aqui do professor César Mortari, o modelo de mundos possíveis é o quê? Um modelo de mundos possíveis M
esse M aqui, turma, porque eu não fiz bem ele, mas aqui no livro do professor César, ele é um M escrito num caractere de alfabeto germânico, né? Então é um Mzinho estilizado. Então, o que é um modelo de mundos possíveis? Ele é um par, né? E aí a coisa começa a ficar interessante. Vejam bem, o modelo de mundos possíveis é um par WV, onde W, né, é um conjunto não vazio, ó, conjunto não vazio de mundos possíveis. Então, eu tenho aqui um conjunto W, e aí você começa a perceber como a verdade na lógica modal é mais complicado, né? A gente definir a verdade, porque a gente já está começando a trabalhar com a ideia de conjuntos, né? Então, eu tenho um conjunto de mundos possíveis. Esse conjunto aqui é o conjunto W. E V é uma valoração. Esse V aqui, que eu estou chamando de valoração, ele é o quê? É uma função binária, certo? Uma função binária. Da mesma forma que nós tínhamos a função interpretação, nós temos aqui na semântica dos mundos possíveis essa função V, que nós vamos chamar de função valoração. Então, função valoração ou função interpretação acaba sendo sinônimos, né? Que no frigir dos ovos a gente vai trabalhar mesmo com a valoração de um determinado objeto, se ele vai ser verdadeiro ou falso, certo? De todas as formas atômicas de uma linguagem. Bom, quando ele fala aqui linguagem, né, a gente está expandindo um pouquinho mais essa ideia de linguagem e se referindo a essa linguagem da lógica modal, certo? E de W nesse conjunto aqui. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que o modelo M, ele é um par composto por um conjunto de mundos possíveis e uma função valoração. Ou seja, para cada mundo possível, eu tenho associada uma função valoração, né? Essa função valoração vai dizer se um determinado componente naquele mundo possível ele é verdadeiro ou não. Certo? Morreu aí? Não. Essa foi a primeira parte, né? Já definimos o que é um modelo. Então, em cima desse modelo, né? Em cima dessa ideia de modelo é que eu vou definir o quê? A ideia de valoração de uma fórmula molecular. Então, vejam bem, quando a gente trabalhou com a lógica proposicional, bastava eu ter um símbolo proposicional qualquer, eu tinha uma função valoração, eu associava aquele símbolo proposicional a um dos valores através da função valoração, correto? Quando a gente trabalhou com a semântica da lógica de predicados, eu já precisava de um estruturo, já era um pouco mais complexo. Aqui, na lógica modal, nós definimos o que é um modelo. O modelo é um par composto por um conjunto de mundos possíveis e a função interpretação ou função valoração. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa ideia de mundos possíveis, associar ao conceito de valoração de uma fórmula molecular, e aí sim nós vamos ter condições para verificar a valoração de fórmulas da lógica modal. Já temos a ideia de o conceito de mundos possíveis, o conceito de modelo, e agora basta a gente juntar tudo nessa ideia de valoração de uma fórmula molecular. Então, a gente começa com o quê? Seja M, né? M a gente acabou de definir, é um modelo de mundos possíveis, e um mundo W qualquer. Esse mundo W, esse W aqui é um W minúsculo, ele pertence a esse conjunto Wzão aqui, ok? Então, nós vamos ter uma valoração, né, não é do conjunto de mundos possíveis, mas de um mundo possível que pertence a ele, né, desse Wzinho. Então, nesse conjunto W aqui, eu vou ter W1, W2 até Wn, beleza? O valor de verdade, aí, ó, agora vem finalmente a ideia de valor de verdade, que a gente viu tanto nos outros sistemas lógicos. De uma fórmula molecular, em W, é dado pelas condições abaixo. Então, vejam bem. As primeiras condições que a gente vai ver aqui nessa definição, elas já são velhas conhecidas de vocês. Certo? Vocês vão achar isso muito familiar. Qual é a diferença? A diferença é que agora eu associo, né, a valoração, a interpretação, não a um átomo, no caso seria um símbolo proposicional, ou um predicado, né, no caso da lógica de predicados,
mas eu estou associando a um mundo possível, beleza? Então, não φ, observem bem, não φ, ele vai ser verdadeiro no mundo W, ó aqui como a nossa função agora ela tem dois parâmetros. A função valoração que a gente trabalhou na lógica proposicional só tinha um parâmetro, que era o símbolo proposicional, certo? Agora, a função valoração da lógica modal, ela tem dois parâmetros. Um é o átomo, é a fórmula molecular, desculpa, né? E o outro é o mundo possível, certo? Então, não φ vai ser verdadeiro se somente se φ for falso no mundo possível W, correto? Então, vejam bem, isso daqui está muito semelhante ao que vocês já sabem sobre a função valoração que a gente viu lá na lógica proposicional, certo? A única diferença é que agora a gente tem um outro parâmetro, que no caso é o Wzinho, que é um mundo possível que pertence àquele conjunto de mundos possíveis, que faz parte do modelo, ok? Bom, avançando aqui, do B, aliás, de A até o E, não vou me prolongar muito, porque vocês podem observar que é a mesma questão de valoração que a gente viu na lógica proposicional, certo? Aqui eu tenho os conectivos da conjunção, da disjunção, da condicional, da bicondicional, vimos aqui o da negação, e o valor de verdade igual a V, para essas fórmulas aqui, em um dado mundo possível W, será V dadas essas condições aqui. Essas condições são as mesmas condições que vocês viram lá na parte de lógica proposicional. A única coisa que muda, como eu já havia falado para vocês anteriormente, é que agora a gente trabalha com um mundo possível, esse Wzinho. Bom, agora vem a novidade, certo? Bem, no caso do conectivo ou operador de necessidade, essa fórmula é necessário que V, em um dado mundo possível W, ele vai ser verdadeiro se para todo mundo V pertencente a W, o valor de verdade de φ, né, nesse mundo possível, será verdadeiro, ok? Então, aqui eu tenho um modelo. Nesse meu modelo, eu tenho um conjunto W de mundos possíveis. Se em todos os mundos possíveis o valor de φ for verdadeiro, então é necessário que φ também será verdadeiro. Que foi o que vocês viram ainda há pouco, né? Então, a gente viu aqui, nesse nosso esquema, que o meu psi, ele é verdadeiro em todos os mundos possíveis desse modelo. Vamos imaginar que esse meu modelo, o W dele, né? Quem é W? É o conjunto de mundos possíveis. Então, nesse meu modelo, o W é composto por W1, Wzinho 2, Wzinho 2 e Wzinho 3. Então, esse é o meu W. E aí, o modelo M vai ser igual a esse Wzão e a função valoração que vai associar um valor de verdade a cada φ ou psi que está dentro de um desses mundos possíveis aqui. Beleza? Então, eu tenho um conjunto W maior, que é o conjunto de todos os mundos possíveis, e isso daqui constitui que nós acabamos de definir como sendo modelo. Mas vamos voltar para lá, para vocês entenderem melhor. Então, como vimos aqui, a partir do exemplo dado anteriormente, para que é necessário que φ, num dado em W, seja verdadeiro, essa sentença aqui, essa fórmula, ela precisa ser verdadeira em todos os mundos possíveis, daquele modelo. Ok? Então, é muito importante que vocês compreendam. Quando eu falo de modelo, eu estou falando primeiro, eu estou falando de um conjunto de mundos possíveis. Então, um dado mundo possível, ele vai pertencer a um modelo, certo? Lembre-se que, na definição de modelo, nós colocamos bem claramente, é um par formado por W, que é um conjunto não vazio de mundos possíveis. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente é que aquele conjunto Wzão, ele não é vazio. E uma função V que vai associar a interpretação. No caso da possibilidade, né,
Então, é possível que φ em W seja verdadeiro se para algum mundo possível, mundo V pertencente a W, esse φ ele é verdadeiro, né? A interpretação dele é verdadeira. Então, a gente viu aqui no nosso esqueminha que é possível que φ ele é verdadeiro em todos os mundos possíveis, né? Ele é verdadeiro em todos os mundos possíveis, apesar de que φ é falso no mundo possível W e falso no mundo possível W2, W3 e W2. Ele só é verdadeiro no W1. Vejam bem, ó. O φ só é verdadeiro no W1, mas isso não invalida, né, o fato de que não é possível que φ ele não seja verdadeiro em todos os... o valor dele não seja verdade. Porque em algum mundo possível, φ é verdadeiro. O Psi é verdadeiro, é necessário que Psi é verdadeiro em todos eles, vocês estão vendo. Por quê? Porque Psi é verdadeiro em todos os mundos possíveis desse modelo aqui. Beleza? Bom, vamos adiante, que já está de noitinha. Então, isso daqui é a definição de valoração de uma fórmula molecular na lógica modal. A gente viu uma definição semelhante tanto na lógica proposicional quanto na lógica de predicados. Na lógica proposicional, a gente ia só até aqui, vamos dizer assim, né? A gente ia só até o E, e nós não tínhamos o W, o parâmetro W. Na lógica de predicados, nós também não tínhamos o W, né? Os conectivos eram os mesmos. Na lógica de predicados, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos, ao invés de operadores de modalidade, nós tínhamos os quantificadores, quantificador existencial e quantificador universal. Aqui na lógica modal, os quantificadores, digamos assim, saem e entram os operadores modais, de necessidade e de possibilidade. Mas a ideia, né, é muito semelhante, é muito parecida com aquilo que a gente falou sobre universalidade e existencialidade. Beleza? Bom, vamos adiante. Dito isso, o que é que a gente pode apresentar? A gente apresenta mais uma definição. Deixa eu só ver aqui o que é que o nosso... Bom, o professor César Mortari, ele chama a atenção da gente para o seguinte fato. Ó. Preste atenção aqui. Ó. As primeiras 5 cláusulas dessa definição, de A a E, que se ocupam dos operadores clássicos, são as mesmas da nossa definição do cálculo proposicional clássico. Acabei de falar isso para vocês. A única diferença é o parâmetro adicional referindo a um mundo. Ou seja, uma fórmula não é verdadeira simplesmente, mas ela é verdadeira em um mundo. Eu achei muito bacana essa observação. No caso da lógica proposicional, uma fórmula é verdadeira simplesmente. No caso da lógica modal, ela é verdadeira em um mundo. Correto? Bom, com relação às cláusulas para necessidade e possibilidade, agora vemos que o valor de uma fórmula é necessário que φ, ou é possível que φ, no mundo W, depende do valor de φ que φ tiver também nos outros mundos. Então, vocês vejam, né, que no caso do... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nesse caso aqui, da necessidade e da possibilidade, esse valor de verdade vai depender do valor de verdade que φ terá em outros mundos, né? No caso aqui da necessidade em todos os mundos possíveis, né, daquele modelo, e no caso da possibilidade em algum mundo possível de um dado modelo. Beleza? Bom, vamos lá, vamos adiante. Bom, dito isso, o que é que a gente pode dizer? Quando é que uma fórmula é verdadeira? Né? Quando é que uma fórmula φ é verdadeira? Então a gente diz o seguinte, uma fórmula φ ela é verdadeira em um modelo de mundos possíveis. Ó, veja bem, ó. Olha os conceitos que a gente já trabalhou aqui. A gente já trabalhou o conceito de modelo, o conceito de mundo possível, certo? E agora a gente vai juntar tudo, né? O conceito de fórmula também, beleza? Então, quando é que uma fórmula φ é verdadeira? Em um mundo possível, né? Aliás, em um modelo de mundos possíveis, certo? WV, se somente se para todo W pertencente a V, eu tenho que a valoração de φ em algum mundo possível, em todos, né, ela seja verdadeira.
Dizemos que φ é válida se para todo modelo M, né, φ é verdadeiro em M. Gente, validade. Deixa eu só marcar aqui essa palavra, aqui, validade. Quando a gente fala de fórmula verdadeira, certo? É um conceito relacionado a aquela fórmula específica. Quando a gente fala sobre a validade, né, ela é um conceito mais amplo. Então, como você pode observar aí na lousa, né, nessa lousa digital, quando eu digo aqui que φ ela é verdadeira em um modelo de mundos possíveis, então eu estou restringindo aos mundos possíveis daquele modelo. Então, eu tenho aqui um modelo, né, esse modelo é composto por determinados mundos possíveis. Mas eu posso ter também vários modelos, certo? Então, o conceito de modelo, ele é bem maior. Né? O conjunto dos modelos, ele é maior do que o conjunto dos mundos possíveis. Por quê? Porque cada modelo vai ter um conjunto de mundos possíveis. Então, dizemos que φ é válida se somente se para todo modelo M, φ é verdadeira em M. Então, em todos os modelos, se φ for verdadeira, então ela é válida para todos os modelos, certo? A ideia de validade aí tem muito a ver com a ideia de tautologia. É tanto que quando a gente apresentou a definição de tautologia lá na lógica proposicional, eu usei também essa expressão, tal fórmula é válida. Fórmula válida e fórmula tautológica acabam sendo sinônimos, beleza? Pronto. Temos as definições, né? Já temos todo o nosso arsenal de definições construído. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai procurar demonstrar a validade de uma determinada fórmula. Só que essa demonstração aqui, nós não vamos fazer ainda usando o método axiomático. Nós vamos construir uma demonstração utilizando demonstração direta, correto? Ou seja, uma demonstração mais textual. Beleza? Então, eu tenho aqui essa fórmula. Essa fórmula aqui é uma condicional, né, que diz o seguinte: se é necessário que φ, né, então φ é verdadeiro, certo? Ou seja, se é necessário que φ, e isso daqui é verdade, então é verdade que o φ é verdade, certo? Então é necessário que φ seja V, ok? É só você lembrar como essa condicional ela é válida, porque se isso daqui não fosse verdade, eu não poderia afirmar, né, a verdade do φ, correto? Então vamos lá. Isso daqui é uma tautologia, vamos dizer assim, ela é uma fórmula válida, ok? Bom, como é que a gente vai provar isso aqui? Nós vamos provar por contradição, ou seja, nós vamos negar que isso daqui seja válido, certo? E aí nós vamos encontrar uma contradição. Vamos só recordar aqui uma coisa. Se eu tinha uma implicação, uma condicional φ, condicional psi, para isso daqui ser falso, o que é que a gente tinha? A gente precisava que φ fosse verdadeiro e que φ fosse falso, correto? Entendido? Beleza? Então, isso daqui determina a falsidade. Nós vamos demonstrar isso por contradição porque é mais fácil, tá bom? Porque se eu fosse aplicar uma demonstração direta, eu teria que mostrar todos os casos, né, em que φ condicional psi é verdadeiro. E aí você sabe que são 3 casos, ok? Então, como é que a gente começa? A gente supõe que se é necessário que φ, então φ não é válido, ou seja, ela é falsa. Então, em algum mundo W, para que isso seja falso, em algum mundo W de algum modelo, né, esse φ vai ser falso, correto? Entendido? Como é uma implicação, então a gente pode inferir que nesse mundo W, ok, eu teria que a função valoração é necessário que φ no mundo W seja verdadeiro. Então, vejam bem, isso daqui é uma condicional. Para essa condicional ser falsa, vocês sabem que aqui teria que ser verdadeiro e o consequente teria que ser falso. Correto? Ah, mas isso aqui é uma fórmula da lógica modal. Vale o mesmo princípio que a gente acabou de ver.
correto? Então, eu precisaria ter isso aqui, ok? Tanto isso verdadeiro, quanto o valor de φ num mundo W qualquer, ele tem que ser falso. Ora, mas se eu afirmei que é necessário que φ em algum mundo W é verdadeiro, certo? A gente conclui que o φ tem que ser verdadeiro em todos os mundos, né? Então, se eu estou dizendo que isso aqui é verdade, eu concluo que o φ é verdadeiro em todos os mundos. Se o φ é verdadeiro em todos os mundos, logo, φ é verdadeiro em W, né? Certo? Isso daqui é verdadeiro. E acaba entrando em contradição com essa minha afirmação aqui. Correto? Se eu encontrei agora uma contradição, significa o quê? Que é necessário que φ, se é necessário que φ, então φ é realmente válida. Beleza? Essa é uma demonstração válida, é uma demonstração por contradição. Nós vamos ver com mais detalhes demonstrações por contradição na disciplina de matemática discreta, assim como vamos ver também por contraposição e outras mais, certo? Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos começar a ver o método axiomático. Mas antes disso, eu preciso dizer para vocês o seguinte, ó. A gente viu anteriormente, né, que é necessário que φ, se é necessário que φ, então φ. Nós vimos que isso daqui é válido, certo? E o contrário, será que é válida? No caso, seria isso aqui, né? Não, não é válido. Então, vejam bem, ó, essa fórmula aqui não é válida, por quê? Porque, como a gente acabou de afirmar, nada me garante que esse é necessário que φ, certo? Seja verdadeiro em todos os mundos possíveis. Eu posso dizer que φ é verdade, mas aqui eu não posso afirmar nada. A gente já tinha visto isso no início da aula de hoje. Bom, vamos aqui a um outro exemplo. Nesse exemplo, que é um pouco mais sofisticado, nós temos aqui uma condicional, né? Eu estou dizendo o seguinte, se é possível que φ e é possível que psi, então é possível que φ e psi. Será que isso daqui é válido? Né? Será que essa minha condicional é tautológica? Não, ela não é válida. Certo? Então, isso daqui não é válido. Não é válido. Mas por quê? Vamos já ver aqui, vou dar uma olhadinha aqui no livro do professor César Mortari. Aqui é fácil a gente demonstrar. Olha, vejam bem. Se a gente fizesse o seguinte, ó. Pode ser, ó, isso daqui, tudo bem, né? É possível que φ e é possível que psi, certo? Como eu disse aqui, pode ser que A seja possível, pode ser que φ seja possível e psi seja possível. Então, dizer que φ seja possível e psi seja possível, tudo bem, é perfeitamente possível. O que não dá para a gente afirmar a possibilidade é esse daqui. Porque, nesse caso aqui, eu precisaria que φ e psi fossem verdadeiros, certo? Entendido? Como ele diz aqui, ó. Mas as duas coisas juntas, não. Então, a gente poderia simplesmente substituir, né, o φ por A e o psi por não A. Então, vamos supor, se eu fizesse o seguinte, ó, φ é igual a... Opa! φ é igual a A e psi é igual a não A. Então, o que é que nós teríamos aqui? Vamos pegar esse esquema de fórmula e vamos colocar aqui, ó. É possível que A e é possível que não A. Aqui tudo bem, certo? Aqui tudo bem. Mas se eu fizesse o seguinte, é possível que A e é possível que não A. Ora, todo mundo aqui sabe que isso daqui é uma contradição, né? Uma contradição, que é o princípio da não contradição, tá? Velho conhecido de vocês, e a gente sabe que isso daqui é falso, então não é possível isso daqui, beleza? Então tenham cuidado com essas implicações aqui, que aparentemente elas são válidas, mas na verdade não são, ok? Bom,
E, finalmente, vamos chegar a um sistema axiomático. Esse sistema axiomático, que será apresentado para vocês, é um dos vários sistemas que a lógica modal alética possui. Nesse caso aqui, o sistema S5. No sistema S5, nós temos alguns axiomas. São esses 5 axiomas. Primeiro, o axioma LP, que ele é bem simples. Eu tenho φ, onde φ é uma tautologia qualquer. Então, o primeiro axioma que eu tenho no sistema S5 é o axioma LP, onde esse φ eu posso pegar qualquer tautologia que eu já conheça. Por exemplo, eu tenho aqui φ de junção não φ. Todo mundo aqui sabe que isso é uma tautologia, correto? Então, eu posso, em um dado procedimento de prova, utilizar essa tautologia aqui, certo? Bom, esse axioma DF possível, ele é da seguinte maneira, então ele é um bicondicional, ou seja, é possível que φ, se somente se, não é necessário que não φ, ok? Então, esse daqui é a formulazinha que define esse axioma. Aí eu tenho o axioma K, o axioma T e o axioma 5. Cada um desses axiomas é definido por uma fórmula. Vocês devem estar lembrados, quando a gente trabalhou com o método axiomático, lá na lógica proposicional, que nós vimos um conjunto de axiomas e, a partir deles, a gente estabelecia a validade ou não de algumas fórmulas. Só que um sistema, ele não é feito apenas de axiomas. Lembre-se que os axiomas são verdades básicas. Ora, um sistema também tem suas regras de inferência. No caso aqui, a regra modus ponens e a regra da necessitação, que foi vista lá no vídeo de pré-aula. Gente, com relação à regra modus ponens e a forma como o professor César Mortari coloca aqui, é apenas uma forma diferente. Então, o que é que nós temos aqui? A gente tem aqui que φ, ele é um teorema, φ condicional psi também é um teorema. Se eu tenho esses dois teoremas aqui, então eu posso deduzir que psi, que psi seja um teorema. Então, se o φ é um teorema e φ condicional psi também é um teorema, então eu posso deduzir que psi também seja um teorema. Não esqueçam, quando a gente tem coisas desse tipo aqui, eu estou dizendo, eu estou afirmando que φ é um teorema, certo? E um teorema, ele tem valor de verdade igual a V, correto? Bom, a regra da necessitação, ela diz o seguinte: se φ é um teorema, eu posso deduzir que é necessário que φ também seja um teorema, correto? Entendido? Então, eu estou dizendo aqui, ó, essa fórmula aqui, φ, ela é um teorema, tá, jóia. Então, se ela é um teorema, eu posso também dizer que é necessário que φ também é um teorema, tá certo? Então, essa barra aqui, ela está separando as premissas, né, da minha regra, das nossas regras, e a conclusão. Aqui são as conclusões da nossa premissa, beleza? Bom, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer algumas demonstrações de teoremas do sistema S5, utilizando os próprios teoremas do sistema S5, tá certo? Só que aí, antes disso, vamos fazer aqui uma pequena observaçãozinha sobre o axioma LP. Esse axioma LP, ele quer dizer o quê? Lógica proposicional, certo? Então, esse axioma, na verdade, ele é um superaxioma. Por quê? Porque ele vai representar, digamos assim, todos os axiomas que você já conheceu, né? Então, se aquele axioma é válido na lógica proposicional, ele vai ser válido aqui também. Se ele é válido na lógica de predicados, ele vai ser válido aqui também, correto? A ideia básica é mais ou menos isso. Como exemplo, né, vamos utilizar aqui, mais uma vez, o nosso princípio do terceiro excluído, que a gente sabe que é uma tautologia. Então, o que é que nós temos aqui? Nessas 3 linhas, eu tenho 3 instâncias dessa tautologia aqui. Ora, aqui eu tenho a adjunção não há, certo? Aqui eu tenho
é necessário que A, disjunção, não é necessário que A, e é possível que A condicional B, ou não é possível que A condicional B, certo? Então, tudo isso daqui é nada mais, nada menos do que instâncias dessa minha tautologia. Ou seja, eu posso simplesmente colocar uma instância dessa tautologia em uma determinada demonstração, assim como eu posso fazer também com outras tautologias, né? Como, por exemplo, o silogismo hipotético, o silogismo disjuntivo, que a gente viu anteriormente, que são tautologias. Aquelas regras de inferência que a gente viu na dedução natural, todas elas são tautologias. Beleza? Bom, vamos lá. E aí, para a gente já ir para uma demonstração, a primeira demonstração, o que é que nós temos? Nós vamos aqui agora começar a demonstrar teoremas do sistema S5, certo? Bom, esse teorema, eu vou chamar de T diamante, né? Esse símbolozinho aqui da possibilidade, ele lembra um diamantezinho, certo? Esse teorema diz o seguinte: se A é verdadeiro, então é possível que A. Certo? Então, é um negócio assim meio óbvio, ululante também, né? Bom, eu estou assumindo que, eu estou dizendo que isso é um teorema, mas eu preciso demonstrar que ele é um teorema, correto? Bom, a nossa demonstração começa com quem? Nossa demonstração começa utilizando o axioma T. O que é que o axioma T dizia? Vamos voltar aqui um pouquinho. O meu axioma T dizia o seguinte: se é necessário que φ, então φ. Nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, eu estou assumindo que o φ é não A, certo? Entendido? Então, esse daqui é o meu φ lá do axioma T. Eu estou simplesmente substituindo o φ por não A. E esse não aí, ele tirou da onde? É porque a gente vai fazer uma prova por refutação. Então, se aqui eu estou assumindo, no meu teorema, o A é verdadeiro, né? Então, eu começo com Mas o aí eu não não A. teria que negar a possibilidade de A? Eu não teria que negar a possibilidade de A aí, não? Não, basta eu negar o A mesmo, certo? Não é a possibilidade. E aqui é o teorema T, correto? O teorema T, a estrutura dele é essa. Então, eu preciso utilizar a estrutura. Esse φ é o que é o meu não A. Ok? Deu para entender aí? É porque esse não A é a negação do A. E a gente vai chegar, através das derivações, né, a esse resultado aqui. Certo? Se eu não negasse o A, eu não ia conseguir chegar aqui, porque, como eu falei para vocês, boa parte desses métodos, eles são baseados em refutação. E a refutação é o quê? É a negação daquilo que eu estou tentando provar. Né? No caso aqui, o A. Ok? Então, essencialmente, eu estou dizendo o quê? Que se o A é verdadeiro, então é possível que A também seja verdadeiro. Correto? Então, eu começo, né, trabalhando com a negação de A, que seria, se não é verdadeiro, então a negação de A seria falso. Ok? Ficou mais ou menos claro aí para vocês? Bom, vamos adiante. Então, Claro, igual gente. um rio poluído. Hã? Claro, igual um rio poluído, viu? Caras, é o seguinte, é necessário você dar uma estudada mais aprofundada depois de uma aula dessa. Eu vou depois dar uma olhada mesmo no livro, porque tem umas Pronto, coisas aí beleza que então. tá bagunçado. Como é que é? É que tem umas coisas aí na lógica modal que é muito bagunçado. Não, Mas dá é certo, quando a gente olha bagunçado, no livro, quando eu olhei no João livro é Vitor. igual, os outros conteúdos, quando dá uma olhadinha no livro fica Pronto. mais claro. É o seguinte, é porque a lógica modal, a semântica dela é mais complexa, né? Então, quando eu tenho uma semântica mais complexa, realmente a cabeça da gente vai ficar bagunçada no primeiro momento. Mas depois que você dá uma estudada no livro, né, ou lê algumas coisas e junta com o que eu falei, aí vem aquele momento Fiat Lux, certo? O momento da iluminação, que dá o estalo na mente da gente. Mas, num primeiro momento, realmente é a coisa, como você disse, bagunçado. Beleza? Bom, vamos adiante? Vamos lá, porque já está de noitinha.
Então, eu vou pegar o axioma T, né, e vou trabalhar com ele. Substituo o A por não A, e aí beleza. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar lá na LP, certo? Usando o meu super axioma, eu vou pegar uma implicação que é a contrapositiva dessa condicional aqui. Vejam bem, ó. Vamos aqui recordar um pouquinho da lógica proposicional. Se eu tinha φ e psi, a gente sabe que isso daqui é equivalente a não psi condicional não φ, correto? O que é isso daqui? É a contrapositiva. Estão lembrados? A contrapositiva disso daqui vai ser o quê? Seria não há, condicional não é necessário que não há. A gente sabe que não há é há, certo? Pela regra da dupla negação. Então, o que é que acontece? Quando a gente utiliza esse super axioma LP, a gente já vai eliminando alguns passos, certo? Aí, João Vitor, a confusão surgindo aí no horizonte. Então, eu vou fazer a contrapositiva disso daqui, e aí eu vou obter isso, ó, certo? Aí o que é que nós temos? Olha como é legal isso aqui. Nesse caso aqui, nós temos que não, é necessário que não há. Se é necessário que não há, então não há. É justamente essa minha fórmula, esse meu 1 aqui. E um detalhe, como isso daqui é um axioma, isso é verdadeiro, certo? Lembre-se, todo axioma é uma verdade básica. Então, eu posso usar esses axiomas em qualquer momento, né, da minha demonstração, inclusive utilizando ele como componente de uma outra derivação, certo? Então, obtenho esse resultado, aplicando o meu super axioma da contrapositiva, certo? Essa implicação aqui ela é válida também. E a partir daqui, eu aplico o quê? Modus ponens no 1 e no 2 e obtenho isso. Certo? Obtive isso daqui. Ok? Bom, obtive esse resultado. Esse resultado aqui, ele é verdadeiro, certo? Ele é válido. Aí, o que é que nós vamos fazer? A gente vai novamente lá nos nossos axiomas e vamos pegar esse axioma DF diamante. Eu vou chamar de DF diamante. Nesse axioma DF diamante, o que é que nós tínhamos? Né? Vamos lá, voltar aqui. O que é que nós tínhamos lá nele? Nós tínhamos essa bicondicional aqui. Certo? Então, esse φ a gente traz para cá, substitui o φ pelo A, né? Ok? E aí nós obtemos isso daqui. Isso daqui é o quê? É um esquema do axioma DF diamante. Correto? Utilizando o A, que já é do nosso teorema a ser provado, beleza? E aí, novamente, a gente vai utilizar o nosso super axioma LP e nós obtemos essa outra bicondicional. Aliás, essa condicional aqui. Correto? Entendido? Essa condicional que a gente obtém, você observa o seguinte. Se isso daqui é verdadeiro, certo? Eu posso assumir tranquilamente aqui que ele como antecedente e, né, esse nosso consequente aqui, dessa nossa condicional, ele está bem aqui em outro canto. Espera aí, deixa eu ver aqui. Cadê ele, meu Deus do céu? Ah, não. Essa condicional aqui, ela faz parte dessa bicondicional. Se a gente for desmembrar essa condicional, vocês devem estar lembrados do seguinte. Eu tenho φ bicondicional psi, correto? Isso equivale a φ condicional psi, conjunção psi condicional φ. Estão lembrados dessa equivalência? E aí nós temos uma outra equivalência disso daqui, que é a negação, né? E aí eu não vou entrar nesses detalhes, vocês podem rever isso, procurar aí nos alfarrabos de vocês. Mas esse resultado aqui é dado justamente por essa equivalência. Essa equivalência lá da bicondicional, correto? Esse resultadozinho aqui, ok? Nisso, o que é que nós temos?
nós temos, novamente, as condições de aplicar modus ponens, com 4 e com 5, que é o que nós fizemos aqui, certo? E a gente obtém o quê? Justamente isso daqui, ok? Obtido isso daqui, novamente a gente utiliza o nosso superaxioma LP, que ela pega alguma tautologia válida, né? Então, aqui a coisa fica mais interessante ainda. Por quê? Porque esse antecedente aqui e esse outro, eles já apareceram aqui anteriormente, certo? Vocês podem observar aqui, vamos lá voltar um pouquinho, né? Ó, esse resultado aqui, ele já apareceu bem aqui, ó, né, na linha 3. Esse outro resultado aqui, ele aparece bem aqui na linha 6, certo? E aí, nós temos esse resultadozinho aqui. Bom, dito isso, o que é que nós vamos fazer? Com a linha 3, né, nós temos aqui, nós vamos fazer modus ponens com a linha 7 e a gente obtém esse camarada aqui, certo? E aqui na linha 9, eu acabei pulando aqui, deixa eu voltar aqui. Temos um outro modus ponens, que é com a linha 6 e com a linha 8, certo? Ó, a linha 6 e a linha 8, a gente faz modus ponens novamente e obtém esse resultado, que é justamente o teorema que nós queríamos demonstrar. Correto? Entendido? Bom, falando assim, ele é bastante confuso, né? Por quê? Porque a gente precisa lembrar dessas tautologias aqui, da linha 2, da linha 5, certo? E da linha 7. Todas essas tautologias já foram demonstradas lá na lógica proposicional, correto? Entendido? Bom, o professor César Mortari, ele coloca aqui umas observações bem interessantes. Ele diz o seguinte, ó, vamos conversar um pouco sobre essa prova. Na linha 1, nós temos uma instância do axioma T, usando não A no lugar de φ, né? E se a gente pular para a linha 3, aqui, o que ele fala da linha 3? Se a gente pulasse para essa linha aqui, certo? Ele chamou atenção para isso, ó. Ela corresponde a uma aplicação da nossa conhecida regra da contraposição, que eu acabei de comentar com vocês, né? Então, aqui seria a aplicação da regra da contraposição, beleza? Né? Então, eu poderia simplesmente, né, de repente, olhar para essa linha 3 como sendo a aplicação da contraposição na linha 1, que foi o que eu tentei colocar aqui para vocês anteriormente, aqui no rascunho, certo? Só que a regra da contraposição não tem aqui nas regras do nosso sistema S5, certo? É por isso que, anteriormente, eu precisei me valer dessa LP aqui na linha 2, para poder eu derivar a linha 3, certo? Continuemos aqui os comentários do professor César. Como não temos nem a contraposição, nem a dupla negação como regras dessa apresentação axiomática de S5, o jeito foi remediar isso usando modus ponens e as formas da linha 1 e da linha 2, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, quando a gente tem um sistema axiomático, a gente precisa trabalhar com as regras desse sistema axiomático. E aí, nesse caso, a regra LP, né, que é esse nosso superaxioma, ele acaba facilitando bastante a vida da gente. Porém, se faz necessário conhecer bem essas tautologias, né, que a gente viu lá na lógica proposicional. Beleza? Bom, tem um outro exemplo aqui. Ah, tá. Aqui ele apresenta uma outra regra. Essa outra regra é que vai ser, digamos assim, vai aumentar um pouco mais a confusão na cabeça de vocês, tá bom? Essa regra, ele chama de regra da lógica proposicional. O que é que ela diz, né? Ela diz que se eu tenho vários teoremas, né, eu posso deduzir um outro teorema, ok? Então, esse psi ele vai ser consequência dessas outras formas aqui, que vão aparecer anteriormente na demonstração. Ou seja, se eu tenho várias outras formas que, à medida que eu vou fazendo a demonstração, eles são assumidos como teoremas, eu já posso, digamos assim, pegar um atalho e já chegar no destino que eu quero,
certo? E agora, o que é que vocês vão ver? Vocês vão ver o mesmo processo anterior, aplicando essa regra RLP, que é a chamada regra da lógica proposicional. O que é que essa regra da lógica proposicional vai fazer? Vai fazer com que aquele processo nosso, que a gente consumiu 9 linhas, né? Observe aqui, ó. Eu vou da linha 1 até a linha 9, eu vou reduzir bastante. Esse processo vai ser reduzido para 4 linhas. Bom, como não existe almoço grátis, né? Nós vamos ter um ponto positivo e um ponto negativo na aplicação dessa nova regra, certo? Vamos lá ver como é que ficou? Então, utilizando a nossa RLP, a gente começa da mesma forma, né? Aplicando o teorema T, negando o A, né? Bonitinho. E a primeira coisa que a gente faz é aplicar RLP em 1. O que é que nós fizemos aqui? A gente já aplicou a contrapositiva direta, certo? Então, no passo anterior, aliás, na demonstração anterior, para mim chegar nesse resultado, eu precisei aplicar a regra LP, certo? Que era para colocar aquela condicional e tal, e depois aplicar modus ponens, utilizando a linha 2 e a linha 1. E aí eu cheguei nesse resultado aqui. Depois vocês voltam lá. Esse arquivo aqui eu vou disponibilizar também lá no sistema acadêmico, tá certo? E aí fica mais fácil vocês ficarem revendo as anotações. Como eu apliquei a RLP na linha 1, né, eu já apliquei diretamente a contrapositiva na linha 1, correto? Beleza. Aí fui para a regra DF de diamante, né, que é simplesmente utilizar o axioma, beleza? E aí, novamente, eu vou recorrer à RLP. Por quê? Porque eu sei que essa linha 2 e essa linha 3 são teoremas, certo? São teoremas válidos, teorema 1, né, como a gente acabou de ver na definição da RLP, ok? E chegamos a esse nosso resultadozinho, que é justamente o que a gente precisava, correto? Mas para isso, né, nós temos o quê? Opa, peraí. Bora. Nós temos que a demonstração ficou mais curta, isso é fato, porém, os passos são menos óbvios. Ou seja, fica aquela dúvida na cabeça de quem vê a demonstração, de dizer assim, pô, de onde é que veio isso? Certo? Como é que a gente chegou nesse resultado aqui? Ok? Então, é preferível a gente ter um pouco mais de trabalho, né, na demonstração, utilizar somente aquelas regras do próprio sistema axiomático S5, do que você utilizar essa regra derivada, porque, na verdade, RLP é uma regra derivada do sistema S5, certo? E você ter dificuldade em compreender como é que você chegou a esse resultado, certo? Sem falar que, acredito eu, que a aplicação da RLP pode lhe induzir a erro, certo? Porque ela oculta detalhes, né? E aí você pode acabar empregando de maneira errada um determinado teorema que você acha que deveria ter usado, certo? Beleza? Bom, gente, então temos só mais uma demonstraçãozinha. Essa aula realmente exige que vocês assistam ela novamente, deem uma lida no material, tá bom? Procure lá no Drive, né? Tem alguns materiais sobre lógica modal, vocês podem buscar lá, né, que eu coloquei lá o link no sistema acadêmico. Bom, aqui nessa outra demonstração, ela é bem interessante pelo seguinte fato. Nessa demonstração, nós utilizamos o que a gente acabou de demonstrar, ou seja, o que é que a gente tinha aqui? A gente tinha um teorema, que eu vou chamar de T diamante, né, que é esse teoremazinho aqui, e eu posso utilizar ele em outro lugar, correto? Então, nesse caso, esse resultado aqui, isso daqui é um resultado válido. Ó, isso daqui é válido. Como ele é um teorema, ele é válido. Eu posso utilizar esse em outras demonstrações. O grande barato das demonstrações é justamente isso. Você demonstrou um resultado ok. Aí eu estou diante de um problema. E no meio da demonstração desse problema, eu posso empregar um resultado que já foi demonstrado anteriormente. Eu vou ter 2 trabalhos? Não, eu vou pegar aquele resultado e já empregar nele, que é o que a gente vê aqui, ó.
Então, isso daqui é um teoremazinho válido no nosso sistema. O que é que ele diz? Se A é verdadeiro, então é necessário que seja possível A, certo? Então, se A é verdadeiro, então é necessário que seja possível A, correto? Bom, como é que a gente vai demonstrar isso? A gente começa, né, empregando aí, aqui foi a regra 5, o axioma 5, acabei esquecendo. O axioma 5, vamos voltar aqui, é esse esquema aqui. Então, ali eu tenho uma instância do axioma 5, beleza? Ó. É possível que φ. Lá. Então, eu tenho aqui uma instância do axioma 5, certo? E, logo em seguida, eu já utilizo o axioma T diamante que eu acabei de demonstrar. Feito isso, né, o que é que você observa aqui? Nós observamos que 1 e 2, né, ela está na forma do silogismo hipotético que já é velho conhecido de vocês. Vamos só recordar aqui. Se φ, então psi. Se psi, então beta. Disso daqui eu derivo se φ, então beta. Certo? Estão lembrados? Silogismo hipotético, lá da dedução natural. Então, observe aqui, ó. Ah, professor, por que eu não boto aqui, ao invés de RLP, boto silogismo hipotético? É porque o silogismo hipotético não faz parte do conjunto de regras do sistema axiomático S5. Simples assim. Ah, mas eu posso usar essa RLP e tal, porque meu super axioma pode. Certo? É aí que está. Ok? Entendido? E, para finalizar, por hoje, nós temos aqui um outro axioma, um outro teoremazinho, bem simples, que lembra muito o teorema da dupla negação, né? A equivalência da dupla negação, correto? Então, se é necessário que é necessário A, então A é verdadeiro, certo? Então, aqui eu assumo que ele é um teorema, certo? Eu estou assumindo que é necessário que A, então A também é o T, certo? Aliás, aqui eu estou usando os dois axiomas, aliás, estou usando o axioma T duas vezes, e a partir disso daqui, o que é que nós vamos fazer? Nós empregamos novamente a nossa regra da lógica proposicional, que é também um superaxioma, ok? Então, aqui, nós vamos lembrar de quê? Da dupla negação, certo? Beleza? Tranquilo aí, turma? Bom, esse conteúdo, vou aqui só encerrar a apresentação, esse conteúdo não é simples, no primeiro momento, é confuso, eu concordo demais com o João Vitor, quando ele se deparou aí com uma baita confusão na cabeça dele. Estudar lógica modal, no primeiro momento, é isso, certo? Aí depois você lê alguma coisa sobre lógica modal, tenta entender os axiomas do sistema S5. E detalhe, não existe só o sistema S5, existem outros sistemas axiomáticos dentro da própria lógica modal, certo? Mas isso daqui eu queria mostrar para vocês, para quê? Para fazer um contraponto entre o que foi apresentado na videoaula, de pré-aula, que nós tínhamos lá um sistema para demonstrar teoremas utilizando uma árvore, e aqui eu estou demonstrando teoremas utilizando axiomas, certo? Utilizar axiomas na demonstração de teoremas é bem mais complexo. Por quê? Porque a gente precisa decidir qual ou quais axiomas utilizar. Então, você vê que há uma complexidade muito maior. Né? E, do ponto de vista computacional, essas demonstrações axiomáticas elas não são interessantes. É preferível aquelas demonstrações através de árvores, como a que tem lá no vídeo de pré-aula e também da gravação do semestre passado. Correto? Então, se você quiser dar uma olhada na gravação da aula do semestre passado, tem mais algumas considerações a respeito do método utilizando árvore. Eu queria apenas mostrar para vocês os dois métodos. Assim como eu mostrei para vocês na lógica proposicional, vários métodos dedutivos, né, método de axiomático, dedução natural, resolução, eu queria
né, eu precisava mostrar para vocês que na lógica modal, ou você emprega a árvore semântica para verificar a validade de argumentos, ou você emprega o método axiomático. Beleza? Bom, gente, então vou encerrar aqui a gravação, certo? Acho que todo mundo já registrou a presença, né? Se não, tem aí mais 2 segundos para registrar a presença. Beleza? 1, 2, interrompendo a gravação. Gravação interrompida.